Olá, tudo bem? Geovair aqui quem vos fala, e nesse vídeo eu vou te ensinar a saber então quanto de iodo você tem no seu organismo, para pelo menos saber se está próximo ali do ideal. Então já prepare o papel e a caneta, pois eu vou ensinar de uma maneira bem simples como é que você vai fazer então o teste para saber se você tem iodo suficiente então no seu organismo. Antes então deixa eu te falar que eu estou fazendo uma série de 365 vídeos, onde eu vou te ensinar 365 maneiras de melhorar a sua saúde. Se você quer então aprender essas maneiras, não se esqueça de se inscrever agora no canal e também de ativar então o sininho. Aproveita que já está mexendo aí no vídeo e dá um joinha no vídeo aí também para que o YouTube então mande então para mais pessoas, tá? O que é de fato o iodo? O iodo nada mais é do que um nutriente que é muito importante então para o nosso organismo. Ele é um dos minerais mais mal compreendido então na medicina de modo geral como um todo. Quando a gente fala então de nutrição, não pode deixar também o iodo de fora. Ele tem diversas propriedades então que podem ajudar a melhorar a nossa saúde, a saúde do nosso organismo como um todo. Vou te dar alguns exemplos das ações terapêuticas e dos benefícios então do iodo para o nosso organismo. Por exemplo, ele ajuda então a alcalinizar o nosso organismo, ele é antibacteriano, antifúngico, antiviral, ele também ajuda a colocar para fora então o muco do nosso organismo, ele ajuda então a fazer um detox de metais tóxicos, por exemplo, do mercúrio, do cloro, do flúor, tudo isso então que vai fazendo a gente ficar doente. Além de ter uma ação muito boa então anti-câncer, que é o que nós estamos buscando, né? Fugir então do câncer, fugir então das doenças e ter cada vez mais saúde. Inclusive falando do câncer, uma vez então que você tenha deficiência do iodo, o primeiro sinal então é que você vai parar de suar. Se você fazia alguma atividade, você suava com facilidade, você corria, você fazia alguma atividade e suava, esse é um dos primeiros sinais. E quando você então perde então a capacidade de suar, o que vai acontecer é que o seu organismo vai começar então a mostrar, formando então cistos. Depois do cisto ele pode evoluir então para um nódulo. Depois do nódulo ele pode causar então uma fibrose e vir então a desenvolver então um câncer. É por isso que você talvez conheça alguém que teve um cisto ali na mama, um cisto ali no ovário, um cisto ali na próstata, tudo isso em deficiência então do iodo, porque o iodo ele tem uma ação terapêutica muito potente então do nosso organismo. E eu preciso te dizer que qualquer pessoa então pode fazer então o uso do iodo que não vai se prejudicar de jeito nenhum. Eu sei que o teste que eu vou te ensinar agora ele é bem simples, você pode então adquirir na farmácia uma tinturinha assim de iodo a 2%. Esse você pode encontrar na farmácia, mas esse teste eu acho ainda mais eficaz quando você faz então com a solução de Lugol. Por que então com a solução de Lugol? Esse aqui é o que eu uso, inclusive, né? Ele sempre molha um pouquinho aqui do lado de fora, né? Eu sou meio desastrado, mas eu uso ele constantemente. E por que eu falo para você usar mais com a solução de Lugol, mas ainda ele vai ser eficaz também se você fizer o uso, então, com a tintura de iodo a 2%. Pode ser qualquer um dos dois, não tem nenhum problema. Porque talvez você não saiba, mas 20% então de todo o iodo do nosso corpo, ele se concentra então na pele. 20% apenas. Dessa parte, desse todo então que nós temos no nosso organismo, 32% se encontra também nos nossos músculos e 35% se encontra então no tecido adiposo. Pessoa então que é um pouco mais cheia e tem mais tecido adiposo, ela pode então ter uma concentração maior de iodo, mas isso se ela tem uma boa alimentação rica de iodo. Agora quando a gente fala então de tireoide, porque algumas pessoas morrem de medo então de usar então o iodo, porque pode então lesar a tireoide, o que eu vou te dizer é que não. Nós temos aproximadamente 1,5 grama de iodo em todo o nosso organismo, ou seja, 1.500 miligramas. Dessas 1.500 miligramas que nós temos de iodo no nosso organismo como um todo, apenas 50 miligramas se encontram então na nossa tireoide. E o organismo como um todo, ele gosta de trabalhar de diversas formas do iodo. Vou te explicar, por exemplo. Especificamente falando então do Lugol, que usa-se então como iodo, iodeto de potássio, já que o iodo ele não é muito solúvel em água, a não ser que ele esteja junto então com o iodeto de potássio, mas apenas alguma parte do nosso corpo que gosta de trabalhar com iodo. Por exemplo, eu até fiz uma colinha aqui para não deixar falhar então, de eu não trazer uma informação errada para você. O nosso esôfago, o nosso estômago, a nossa próstata no caso de homens e mulheres também, ele acaba utilizando também a mama. E a mama, falando já especificamente da mama, ela gosta de trabalhar tanto com o iodo, tanto com o iodeto de potássio. Especificamente então do iodeto de potássio, quem gosta de trabalhar com ele? A tireoide gosta de trabalhar com ele, a pele também gosta de trabalhar com ele e também as glândulas salivares. A mama, eu já expliquei, gosta de trabalhar com o iodo. Então, se nós fizermos então a absorção, como eu já ouvi alguns profissionais da saúde, não precisa ingerir então iodo não, de uma maneira mais segura, passa então ali o Lugol na pele que vai ser então absorvido. Acabei de te mostrar por que então que a absorção dele é muito maior então quando fala especificamente do iodeto de potássio e não do iodo.
Agora, se tratando do teste que eu vou te ensinar, é bem simples. Você vai precisar somente de um cotonete, tá? Pega ali um cotonete, você vai molhar tanto no iodo ou na tintura de iodo. A tintura de iodo é mais fácil de você encontrar, você encontra na farmácia mesmo, em torno ali de 5, 6, 7 reais no máximo, para você então utilizar nos benefícios das ações terapêuticas que eu expliquei. Por exemplo, do fungo da unha, você vai usar exatamente esse aqui também para combater então o fungo da unha. Agora, se você quiser então adquirir então o iodo, já na fórmula de Lugol para você tomar então da maneira com que eu ensino, aqui embaixo então na descrição do vídeo você vai poder então adquirir. Mas vamos supor que você então tem aí na sua casa a tintura de iodo. Você vai molhar então aí o cotonete, tá? E vai fazer um quadradinho, tá? Tô marcando aqui na minha mão, mas você deve fazer então aqui no seu braço. Depois então que você toma banho. Ou, por que não aqui em cima da mão? Porque se você colocar aqui na mão, muito provavelmente você vai lavar e pode esquecer. Então o que você vai fazer? Você vai anotar o horário que você vai fazer esse teste, tá? Então terminou de tomar banho? Aproveita ali. Se você toma banho de manhã, melhor ainda. Aproveita e já faz o teste. Molha ali bastante ali o iodo no cotonete no iodo, e você vai fazer um quadradinho aqui no seu braço. Bem aqui do lado de dentro aqui do seu braço, para que você consiga então estar constantemente ali de olho. E aí você vai olhar, opa, eu apliquei então 8 da manhã, se é o horário que você toma banho na parte da manhã. Então apliquei às 8 da manhã. Quero saber então o horário então que ele vai sumir. Então aí você aplica ali um quadradinho em torno de 10 por 10 centímetros aqui no seu braço, um quadradinho mesmo, bem simples assim. Aí você vai marcar em quanto tempo então que ele vai ser então absorvido. Quanto mais rápido então ele sumir, infelizmente você vai ter uma deficiência maior então do iodo. Marque então o tempo para você saber então se você tem deficiência ou não. O ideal é que ele dure 16 horas. Se ele não durar então 16 horas, posso garantir para você que você está infelizmente com deficiência de iodo. Se ele sumir nas próximas 2 horas, certeza que você está deficiente. Se ele for sumindo então ao longo da tarde, você vai saber então se você está com muita deficiência ou se você então está com uma quantidade talvez suficiente de iodo. Porque infelizmente os alimentos que nós comemos, principalmente quando a gente fala então de alimento com ingestão ou suplementação ali do iodo, nós temos então na maior parte das vezes nos peixes, mas então infelizmente os peixes estão cada vez doentes, nós não temos então condições de ter o iodo, a menos que seja aquele iodo que você encontra geralmente no cloreto de sódio, né? Nem no sal, é no cloreto de sódio, aquele branquinho então que as pessoas encontram então no mercado. Ali tem o sal iodado, que é simplesmente então para não causar então um bócio, deixar então ali a pessoa com aquela papa então que mostra então que ela está então com deficiente. Mas até mesmo as pessoas que usam remédio então para tireoide, que tem hipotireoidismo, também devem então também utilizar o iodo. Aí que devem então também utilizar, porque significa então que o corpo está com dificuldade também na produção, e no caso então do hipertireoidismo, significa então que a pessoa tem um nível de intoxicação e o corpo não está conseguindo absorver. Mas fica tranquilo que tem muito tempo para eu poder explicar para você do iodo. Eu já dei aula aqui no meu canal com relação a isso. E inclusive na escola, onde eu tenho uma escola também, caso você queira conhecer, tem aqui embaixo o link. Eu tenho uma aula específica também sobre o iodo. Mas só nesse teste já vai saber então se você tem deficiência ou não. Não quero que o vídeo fique muito estendido, mas se você quiser saber mais sobre iodo, escreve aqui então para mim aqui nos comentários. Jovair, quero saber ou tira alguma dúvida, e aí eu volto a falar mais sobre iodo e também sobre o Lugol também aqui para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vamos tornar então um mundo cada vez mais saudável. Conte comigo, você merece ter saúde. Tchau, tchau.